Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando direto de Genebra para o último episódio do nosso podcast, o Geração P. Claro, sempre na companhia da escritora e advogada Ruth Manos, falando diretamente de Lisboa. Neste episódio, nós vamos tratar basicamente dos 4, eu diria, ensinamentos ou lições ou aprendizados que nós tiramos, pelo menos, desses últimos meses. São eles a questão da falta de liderança internacional, a falta de líderes internacionais. A segunda, que é justamente a encruzilhada das grandes entidades internacionais, OMS e outras, vivendo hoje uma encruzilhada. Terceiro ponto, o nacionalismo e, claro, todos os seus desdobramentos, inclusive na questão sanitária. E, por fim, a vulnerabilidade e, claro, o questionamento sobre o nosso papel na sociedade. Antes de chegarmos aos 4 pontos, a Ruth vai basicamente repassar o que é que nós apresentamos e o que é que, de fato, nós falamos nesses últimos episódios aí, ao longo das semanas, com alguns entrevistados que eu, pessoalmente, aprendi muito com eles. Foram 22 episódios, junto com a Juliana Bergamo, que nos trouxe os episódios sobre as mulheres na linha de frente da luta contra a Covid. E ao longo desses episódios a gente falou sobre economia, trabalho, fronteiras, turismo, saúde mental, o papel das mulheres na pandemia, os desafios para as crianças e tantos outros assuntos. A gente entrevistou figuras como Leandro Carnal, Gregório do Vivier, Sônia Guajajara, Raí, Rubens Recupero, Marcos Nobre, Leonardo Boff, todos dando as suas perspectivas sobre esse mundo novo que vai se formando depois da Covid-19. E, aliás, se você não ouviu alguma dessas entrevistas, elas todas valem muito a pena e seguem disponíveis nos canais onde está o Geração P. E hoje, para finalizar esse projeto, eu e Jamil queremos deixar 4 pontos para vocês que resumem as nossas principais impressões e as mensagens essenciais que a gente retirou desses 2 meses de conversa sobre o presente, mas, acima de tudo, de conversas sobre o nosso futuro. É isso, Ruth. De fato, pelo menos desses aspectos que ficou muito claro durante a pandemia foi, obviamente, a falta de liderança no mundo. Eu acho que se nós pegarmos aí vários países, várias regiões do planeta, não só regiões, não só no que se refere à política, mas também na sociedade, nas empresas privadas, o que ficou muito claro neste período foi justamente a falta de uma liderança, não só de uma, mas de lideranças. Nós tivemos, e só para colocar de uma forma bastante resumida, nós tivemos o G20, que é uma espécie de diretório mundial que fazia reuniões sem sequer colocar um comunicado final, porque não havia sequer acordo sobre qual comunicado final deveria ser emitido. Então você imagina só o dilema de um G20, do Diretório Mundial, que simplesmente não tem o que dizer ao mundo. Você tinha um G7 extremamente fragilizado. Você tem as instâncias internacionais também fragilizadas, mas acima de tudo, você não tem uma voz que tenha, vamos dizer assim, um peso suficiente para liderar um caminho, para dizer, olha só, funcionou no meu país e eu tenho a moral, ou basicamente a credibilidade, de convocar a todos para seguir o mesmo caminho. Nem mesmo a Europa, nesse fim de semana, mostrou que tem uma liderança. Eu acho que quem, de repente, está acompanhando, está vendo que a cúpula da União Europeia, no fim de semana, ela se arrasta porque ela não consegue chegar a um acordo. Por quê? Porque falta liderança. O mundo hoje, não é de hoje, já vem de antes da pandemia, mas a pandemia escancarou o fato de que nós não temos líderes. E, obviamente, o vírus
se aproveitou dessa brecha. Sem uma liderança, eu não estou dizendo um ditador, eu não estou dizendo alguém que vai impor regras ao mundo, não é nada disso, mas é alguém com credibilidade suficiente e uma ação real que permita, de um lado, dizer, olha só, eu estou vencendo o vírus, e dois, eu tenho credibilidade internacional para convocar a todos para que a gente se una em torno de um objetivo único, que é combater o vírus. Isso fica muito claro, fica muito explícito e, ao meu ver, pelo menos, prorroga o final dessa pandemia, infelizmente. Jamil, você sabe que eu fico lembrando de um momento na minha vida adulta, eu acho que todo mundo passa por esse momento, mas é um momento de estalo, quando você percebe que ninguém sabe exatamente o que está fazendo na vida, né? Tem um momento, acho que quando a gente é criança, adolescente, jovem adulto, que a gente tem uma sensação de que, mas os presidentes sabem o que fazem, mas as pessoas estão na cúpula das grandes empresas sabem o que fazem, os professores doutores sabem. E aí a gente vai descobrindo num momento da vida adulta que a gente vai reparando que a gente conhece alguma dessas pessoas até, e que todas elas têm mil dúvidas, todas elas têm mil medos, todas elas têm, às vezes, falsas certezas, e eu acho que a pandemia trouxe muito isso à tona, né? A gente vê o auge dessa falta de solidez das decisões das decisões vindas das pessoas que estão nas posições mais importantes, não é? Olha, de uma certa forma, seria até normal considerar que sim, essas pessoas não sabem o que fazer diante de algo que não aconteceu na nossa geração, né? Você poderia até imaginar que, olha, tudo bem, isso é até aceitável. O que não é aceitável é quando você tem uma situação em que cientistas são convocados, líderes, vamos dizer assim, de pesquisa são convocados, eles dão as suas recomendações e os líderes políticos, por questões econômicas, por pressões sociais, etc., vivem naquele limbo entre a ciência, entre a questão social, entre a economia. E aí, esse limbo que eu acho que é a parte perigosa da nossa história. Porque é justamente esse limbo que permite que, de um lado, você não resolva nada e, de outro, você demonstre a fragilidade do nosso sistema. Não saber como reagir, eu até diria, ok, o maior problema é, ao não saber o que dizer que sim sabem o que dizer, né? Sem considerar que a ciência também evolui, que a ciência também está procurando uma solução, que existem evidências científicas de coisas que funcionam, de coisas que não funcionam. Então, obviamente, a politização dessa história toda talvez seja a grande história que será contada no futuro, né? Olha só, naquele ano, em 2020, quando a pandemia basicamente assolou o mundo, em várias partes do planeta, por vários motivos diferentes, o vírus foi politizado. E o vírus foi politizado de uma forma tão dramática que, no momento que nós estamos falando, mais de 600 mil seres humanos já morreram, né? Então, é dramático porque é talvez a história da vergonha no futuro que nós contaremos sobre 2020. A história daquele ano em que, por motivos políticos, insisto, cada qual com a sua lógica política, não estou dizendo de esquerda, de direita, de eleição, de não eleição, cada um tem o seu, mas a realidade é que já estamos em meados de 2020 e, por enquanto, quem está vencendo é a política. Jamil, eu acho que essa falta de liderança que você menciona e o próprio vírus em si, para mim, só reforçam a importância das organizações internacionais. É claro que a gente está vendo que as organizações internacionais também são extremamente falhas e também estão atravessando uma fase de crise. Mas eu acho que a gente vê nessas circunstâncias o quanto a gente precisa de organizações assim, né? Eu não sei, os nossos ouvintes, se todos têm essa mesma sensação, mas naquele momento em que a gente vê aquele desencontro de informações, né? O que diz o prefeito, o que diz o governador, o que diz o presidente, o que diz o presidente daqui, o presidente dali.
quando você se vê nessa dúvida total, pelo menos para mim, a principal referência era, não, peraí, deixa eu ver o que a OMS está dizendo. Porque se a gente está num cenário em que a gente não confia nas autoridades que foram eleitas no nosso país, pelo menos que a gente possa confiar numa instituição que tem gente do mundo inteiro, que tem pesquisadores e que tem pessoas que estão ali, porque tem razões para estar de um modo geral, né? Tem titulação, tem pesquisa, né? Num cenário em que a gente tem um não ministro da saúde no Brasil, ainda bem que a gente tem uma OMS como uma organização internacional para a qual a gente possa recorrer, né, enquanto cidadãos, para olhar para isso. Eu estou acabando, já devo ter dito umas 10 vezes ao longo desse podcast, estou tentando acabar a tese de doutorado. Acabar a tese de doutorado no meio de uma pandemia parece começo de piada, sabe? Mas tudo bem. E na minha tese, eu trabalho muito a questão da importância do fortalecimento da normativa internacional, do fortalecimento do multilateralismo, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu, honestamente, não acredito que num mundo globalizado como é o nosso, a gente vá chegar em algum lugar tendo cada vez mais reforço das fronteiras e da norma interna e do direito interno. Não, eu acho que o que a gente tem que fortalecer cada vez mais é tudo que é internacional. Né? É tudo aquilo que vai além dos nossos estados e que fica um pouco menos à mercê das nossas, frequentemente, más decisões políticas. Então, eu, de certa forma, vejo a Covid, né, e acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Você destacou a falta de liderança, eu gostaria de destacar isso, como é importante a gente entender que o direito internacional, as organizações internacionais, o sistema multilateral, a importância que isso tem para a nossa segurança enquanto cidadãos de um mundo globalizado. Eu falo na minha tese mais especificamente sobre as questões trabalhistas, mas a gente viu, se eu dizia que, né, o trabalho já não tem fronteiras, o que dizer de um vírus como a Covid-19? Ele sim não tem fronteiras, e não adianta a gente ficar martelando, não, mas no Brasil é assim, no assado. O vírus não quer saber onde você está, ele está circulando e ele vai contaminar as pessoas, ele está matando gente. Então, que bom que a gente tem uma organização internacional, mas mesmo assim a gente precisa de muitos ajustes, a gente vê muitas falhas, a gente vê muito a dependência que as organizações internacionais têm de países como Estados Unidos, né, das verbas que chegam desse país, e como será que a gente pode estruturar esse sistema para ele ser um pouquinho mais funcional, né? Ele precisa de ajustes como tudo, mas a gente tem que lembrar do valor que isso tem. Escute, de fato tem um ponto que você tocou que eu pelo menos considero como fundamental, que é o fato de você achar que, quer dizer, de ter essa percepção, às vezes, e eu considero que é normal, que alguém não conheça, mas achar que a OMS tomou uma decisão com base numa reunião de 3 pessoas, e que essas 3 pessoas tiraram um palitinho e falaram, tá bom, então é isso, né? Não é exatamente assim que funciona. Para vocês terem uma ideia, para uma vacina ser decidida se ela vai com dose única ou 2 gotinhas ou 1 gotinha, né? Para resumir bem aqui a história, para isso chegar a uma conclusão, são meses de debates. E são estudos e evidências científicas que são colocadas em papel e que, ao final desse debate, chega-se à conclusão de ser recomendada 1 ou 2 gotinhas. Agora, a OMS e as instâncias internacionais que já estavam fortemente questionadas quando o vírus chegou, elas têm agora uma encruzilhada. De um lado, elas podem mostrar, olha, é para isso que nós servimos, né? E é para ajudar a salvar o mundo que nós existimos. E aí, obviamente, isso vai passar por uma revisão, por uma reforma dessas entidades, por uma constatação de que essas entidades precisam ser mais eficientes, etc. Tem esse lado. Ou tem o outro, e esse outro lado que é o dramático. Quer dizer, olha só, já que não funcionou, vamos fechar? Né? E aí fica com o quê, se fechar? Porque essa minha pergunta qual é a alternativa? Qual é a alternativa para se coordenar uma resposta global, como você citou, para um vírus que não reconhece nem fronteira, nem nacionalidade, nem extrato social, nada, absolutamente nada, e aí você diz, tá bom, e aí? Você vai ligar para aquele
líder do outro país que você acabou de xingar semana passada, como é que você vai fazer para coordenar a posição? Então, tudo isso passa por esse filtro que é tão importante, como você falou aí. Eu queria só dar um exemplo muito simples de outro ponto aí que você citou, que é a dependência em relação aos Estados Unidos. Aí, de repente, o governo americano sai. Né? Há cerca de um mês eu estava conversando com o Tedros, com o diretor-geral da OMS, e perguntei, e aí, a questão do dinheiro, hein? Vai ser complicado, né? Afinal de contas, dos 2 bilhões que eles têm de orçamento por ano, 400 milhões vem dos americanos. É muito dinheiro. E ele falou, não, essa é a parte mais fácil dessa história. O pior é você ter a principal potência mundial dizendo, vou embora. Em termos políticos, em termos de imagem, em termos de credibilidade, em termos da minha existência, isso custa muito mais caro do que os 400 milhões de dólares. Geração P volta já. Olá, eu sou o Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL. Segunda a sexta, tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de convidados especiais, a gente vai falar sobre temas como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos em tempos de isolamento social. A cada dia, um novo tema, novos convidados e novas formas de transformar sua rotina. Conexão Viva Bem comigo, Jairo Bauer, todos os dias às 10 do UOL. Não perca! Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O terceiro ponto é o seguinte, é a força, no caso, nem sempre positiva, do nacionalismo, que ele vira até mesmo nacionalismo sanitário, né? E foi isso que a gente viu nesses primeiros 6, 7 meses. Briga por respirador, né? Governos que eram são produtores de bens médicos, Suíça, Alemanha e tantos outros, fechando as suas fronteiras para tentar evitar a exportação desses produtos para que sejam garantidos, basicamente, suprimentos aos seus próprios hospitais. Uma briga, uma corrida absolutamente maluca pela vacina, que já vem acontecendo. Então, tudo isso é absolutamente um caso claro do nacionalismo sanitário, basicamente imperando. Aí você me diria, mas calma aí, eu votei no fulano de tal, ou na fulana de tal, e ela tem a responsabilidade de me atender. Né? E esses líderes políticos sabem que a próxima eleição deles ou do partido deles dependem de como eles deram a resposta para aquela população que é eleitora, não para o vizinho, não para o chinês do outro lado do mundo ou para o vietnamita. A resposta para a sua população. Muito bem. Você pode falar, não, mas isso é lógico, deve ser por aí. Mas isso é míope, porque simplesmente não vai haver vacina para todo mundo nos próximos 6 meses. De 6 meses do momento que a vacina chega ao mercado. E aí? Então, vai ser uma corrida? Desculpa, na corrida vai ter corrupção, na corrida vai ter traição de alianças, na corrida vai ter eu pago mais, eu levo. Isso tudo vai existir nesse cenário. Esse cenário é um daqueles que a gente diria vai criar uma situação ainda pior. Então, esse nacionalismo, ao meu ver, pelo menos, é uma terceira constatação que eu faço desse período, extremamente perigoso e extremamente míope, porque sim, você pode garantir para a semana que vem, você pode garantir para daqui a 2 meses, mas imagine se a corrida para o respirador foi aquela que nós vimos, imagine como vai ser uma corrida para a vacina se não houver um acordo internacional. Então, o acordo internacional começa a ser desenhado, é fato. Ele já começa a ser pensado, vários, na verdade, 160 países já demonstraram interesse em fazer parte desse acordo, mas aí, até mesmo no acordo, o debate é extremamente intenso. Por quê? Porque nem todos os 160 países terão dinheiro
para pagar pela vacina. E aí, dos 160, como é que você faz? Você distribui para alguns e vende para outros, ou você vende para todos com base no que eles podem pagar, ou você não vende para ninguém e tira de um fundo mundial, etc., X, Y, Z. Enfim, tudo isso está sendo debatido. Mas tudo isso precisa existir antes da vacina chegar. Porque se a vacina chegar sem um acordo internacional, o que nós vamos ver é, na verdade, eu diria, o que a Ruth falava antes, um colapso dessas entidades internacionais que vão simplesmente dizer, olha, não estamos em período de guerra, mas diante do comportamento dos Estados, nós não temos mais o que dizer. Né? Isso é extremamente perigoso. Então, é um momento absolutamente decisivo. Não adianta a gente dizer isso, porque todo mundo sabe que a pandemia é para muitos setores, para muitas atividades humanas, uma encruzilhada, mas eu acho que no que se refere a salvar vidas, estamos falando nada menos, nada mais do que salvar vidas, essa vai ser uma questão extremamente intensa nos próximos meses. Ô Jamil, você sabe que desde que começou tudo isso, eu já perdi as contas de quantas vezes eu lembrei do ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Não sei quem dos nossos ouvintes leu, mas quem não leu, vale a pena ler, porque quando eu saía para ir no supermercado ou na farmácia durante a quarentena e via aquelas ruas desertas, e eu não sei se outras pessoas repararam nisso, mas quando a gente estava no cenário em que as ruas estavam, né, em tese sem ninguém, a gente só via nas ruas as pessoas ou que estão em condição de extrema vulnerabilidade, não tinham para onde ir, ou as pessoas que não têm medo da morte. Então, era como se as ruas fossem ocupadas por pessoas que antes estavam invisíveis. Então, tudo isso me remete muito ao ensaio sobre a cegueira, mas nada me remete mais do que a briga pelos respiradores entre os países, porque isso é de uma selvageria, isso é de uma falta de decoro, uma falta de ética, uma falta de humanidade, porque a gente ainda poderia pensar, não, mas os governos eles estão super disputando esses respiradores porque eles querem defender o seu povo. Não, eles querem eleitores. Então não tem nada a ver com humanidade, não tem nada a ver com vida, não tem nada a ver com saúde, tem a ver com política e poder. E isso me coloca aí no nosso quarto ponto, acho que é a última coisa e ouso dizer a mais importante, Jamil, que são as questões humanas, né? A pandemia ela traz para a gente de uma forma galopante a vulnerabilidade da nossa sociedade, a vulnerabilidade das famílias, a vulnerabilidade das nossas casas, dos nossos casamentos, das nossas crianças, da divisão das tarefas entre homem e mulher. Tudo isso, a gente é como se a gente tivesse um pequeno corte e de repente isso foi rasgando o corpo inteiro. Acho que as pessoas sentiram isso. Tudo virou uma interrogação. Os nossos relacionamentos viraram interrogações. A nossa casa, né? Eu, por exemplo, sempre gostei de morar no centro, uma pessoa urbana, uma paulistana que gosta de coisas centrais. De repente eu falei, cara, tudo que eu queria agora era espaço, era grama, era poder ter uma criança correndo e não uma criança que não consegue nem chegar na varanda de casa. Então, tudo que a gente tinha como certeza começa a se desfazer. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar. Existe muito debate sobre o mundo vai melhorar ou vai piorar depois da pandemia. A gente não tem resposta para isso, mas a gente tem resposta para o que a gente vai virar depois da pandemia. É muito fácil a gente terceirizar o problema, a gente jogar isso como uma incumbência do mundo, né? O mundo vai virar isso sobre aquilo. O mundo é a gente. Então, se cada um de nós for capaz de olhar para os próprios comportamentos, para as próprias decisões, para as próprias prioridades, a gente já tem aí uma mudança significativa, né? Porque cada um de nós. E tudo isso que a gente falou, né? Vulnerabilidade das famílias. Então, quanto das nossas relações eram castelos de cartas? Né, o número crescente de divórcios. Então, o que a gente está priorizando na relação? Será que a gente está passando tempo demais assistindo Netflix em vez de conversando sobre coisas que geram mesmo uma comunhão de pessoas? Os impactos nas crianças. Eu vejo
pelas minhas sobrinhas, vejo pela minha enteada, o Jamil deve sentir isso nos seus filhos, eles se regeneram, em tese, muito rápido, mas a gente sabe que as marcas vão ficar, né? A minha sobrinha do meio, que fez 5 anos recentemente, o vídeo no qual ela tem uma surpresa de uma amiga e chora compulsivamente com aquela surpresa, não dá para ver sem chorar, e a gente vê que aquilo não é normal. Né? Aquilo é fruto de todo o estresse que a gente está vivendo, aquilo é fruto de uma infância que vai ser marcada. Então, todas essas questões precisam ser olhadas com calma. A gente não pode tentar passar por cima do tipo, eu quero minha vida normal de volta. Isso é uma cilada. Se a gente não tentar cicatrizar, se a gente não tentar dar ponto nessas feridas, a coisa vai ficar muito ruim, né? A gente tem que debater a origem desses problemas. A gente precisa fazer alterações de base na sociedade, e a sociedade começa dentro da nossa casa, na forma como se tratam as empregadas domésticas, o quanto a gente valoriza, o quanto a gente paga por esses trabalhos que a gente considerava secundários e que a gente descobriu que são essenciais. Então, mesmo que não haja uma grande mudança na generosidade das pessoas frente aos desconhecidos, precisa ter pelo menos uma redução do egoísmo no âmbito doméstico, né? Com os companheiros, com as companheiras, com os pais, com os filhos, com os mais velhos, porque as feridas da pandemia têm que se fechar. Cicatrizes vão ficar, isso é indiscutível, mas a gente precisa pelo menos tentar sarar as feridas. Perfeito, Ruth, porque de fato não adianta você achar que eventualmente quando chegar a vacina vamos todos ser vacinados e aí ponto final e vida que segue. Não. Porque a gente sabe muito bem que esse é só um dos vírus que pode nos atingir, outros virão, né? Pode ser que leve outros 50 anos, mas outros virão, e aí a pergunta é se nós, de uma certa forma, construímos um outro parâmetro e se essas cicatrizes foram fechadas, porque não adianta você seguir achando que, não, agora basta eu voltar ao que eu fazia, que está tudo bem. Eu acho que você deu um exemplo muito, muito feliz da questão da casa, né? Quando a sala não é mais sala, quando o quarto não é mais quarto, quando a cozinha não é mais cozinha, ou quando a cozinha não é mais só cozinha, enfim, quando tudo que a gente tinha estabelecido como a regra daqui é que aqui a gente só recebe convidados. Aqui é onde a gente faz lição de casa. Aqui é onde... E aí, de repente, chega algo que vira isso de cabeça para baixo. Vira isso de cabeça para baixo, você quer restabelecer uma vez terminado, você quer, olha, tá bem, vamos lá, agora passou e vamos em frente. Mas esse vamos em frente não será sustentável se a gente não pensar por como que a gente chegou ali. Né? E aí eu acho que esse é um dos pontos principais que eu acho que vem sendo já dito, nós aqui já dissemos algumas vezes, mas a pandemia não acabou e ela não vai acabar na próxima semana. Né? Então, qual é o comportamento de uma família ou de uma sociedade ou de diferentes sociedades, diferentes famílias diante do desafio que essa pandemia colocou. E aí eu acho que ele tem um ponto, pelo menos pessoal, que eu tiro desses 6, 7 meses, que é super simples, mas extremamente, eu diria, sem resposta por enquanto. O que é que eu quero ser exatamente? Que posição, não posição em termos de status, não isso, mas o que eu quero ser na sociedade? É uma resposta, uma pergunta extremamente simples. Ou qual é a minha função como pai? Ou qual é a minha função dentro de uma família? É extremamente óbvia a pergunta, mas eu acho que o vírus nos trouxe essa pergunta escancarada no espelho todas as manhãs, todas as vezes que a gente acorda, de uma forma muito grande. Então, eu acho que nós vamos concluindo por aqui esse podcast, com mais perguntas do que respostas, certamente, com mais questionamentos do que certezas, e com talvez a única certeza de que isso não acabou.
E como você bem colocou, Ruth, eu acho talvez um ponto central dessa discussão toda, as cicatrizes vão ter de ser fechadas. Essas feridas vão ter de ser fechadas, porque as cicatrizes vão contar muitas histórias no futuro. Olha, Jamil, e como eu já disse uma vez num outro episódio, eu peço desculpas ao nosso ouvinte por essa metáfora que não é muito intelectual, assim, mas eu tenho a sensação mesmo de que a gente entrou nessa pandemia todo mundo sendo um belo saco de milho de pipoca, e a gente está dentro de uma panela que está desagradável, e está quente, e está perigosa, está infernal, digamos assim. Só que a gente pode escolher dois caminhos, né? A gente pode escolher, quando essa tampa dessa panela abrir, a gente pode escolher ter virado uma pipoca grande, rechonchuda e especial, ou a gente pode virar piruá, a gente pode ter virado uma versão piorada de nós mesmos. Eu acho que é claro que todos temos dificuldades, uns mais do que outros, mas a gente sempre tem a opção de tirar aprendizado das coisas. E fico feliz porque acho que a gente tirou aprendizados desses 22 episódios. Espero que os nossos ouvintes tenham tido a mesma sensação, né? Ouvindo tantas pessoas que a gente entrevistou e um pouco das nossas conversas. Espero que tenha sido aí uma companhia nessa quarentena. E, acima de tudo, que tenha sido um momento de reflexão. Ninguém está aqui para ensinar nada, está todo mundo para aprender junto. E a gente agradece a atenção de vocês e a gente se encontra em outros lugares muito em breve. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.